Ó, rapaga, tentar fazer esse vídeo meio rápido pra subir rápido que eu já tô de saída, né? Então, o cara tá florido, olha só que camisa de macho, né? Mas tudo bem. O que importa é que a testosterona aqui é alta, brother. Seguinte, cara, o Rafael Lima, novamente, alvo de críticas, né? Do Alexandre Porto, de alguns outros canais libertários. E por motivos que eu meio que concordo em alguns pontos, tá? No caso, eu estou falando do vídeo dele. Na verdade, ele não direcionou exclusivamente o Rafael Lima, mas sim ao fato do Ideias Radicais ter compartilhado um post de um rapaz apoiando a ONU, né? Apoiando a ONU, a Organização das Nações Unidas, quanto à questão da imigração, né? No Brasil, no caso, né? Que ele é a favor que o Brasil siga assim as recomendações da ONU e tudo mais. Primeiramente, cara, a ONU para mim é outra organização, como o próprio Porto diz no vídeo dele, é uma organização centralizadora, né? E ela tem a mesma função aí que, por exemplo, a União Europeia, por exemplo, é você acabar com a autonomia de países, é você querer interferir em decisões de países, é você querer centralizar tudo, submeter todo mundo a um grupo dominador, né, no caso. E é claro que quem manda na ONU são os principais países, né, do mundo, os países mais economicamente evoluídos. Isso é muito bom para os globalistas da vida, né, que com relação... Veja bem, quando eu falo globalista, cara, eu não estou dizendo que eu acredito em nova ordem mundial, Illuminati, reptiliano e o diabo A4, tá? Porque eu já fiz vários vídeos dizendo que não, eu acho isso tudo palhaçada, fantasia, né? Aí tem gente que chega para mim e fala, prova que não existe. Olha, meu amigo, desculpa, mas o ônus da prova é de quem acusa. E quem acusa a existência de um fato, e quem acusa a existência é você. Então, tipo, cabe a você provar por A mais B que existe esse papo de Illuminati, de gente querendo dominar o mundo, né? Com todo respeito, eu acho que tem coisas melhores para se fazer do que dominar o mundo, né? Por exemplo, você dominar a economia do mundo de repente, e aí numa dessas você acaba entrando, claro, no mérito aí de ter um George Soros da vida que quer, por exemplo, manter a União Europeia a todo custo, porque é claro, aí fica mais fácil para ele controlar a economia da União Europeia, enquanto existir uma União Europeia, obviamente. A partir do momento que você tiver uma descentralização, uma quebra desta União Europeia, aí fica mais fácil, com certeza, você governar, perdão, fica mais difícil você governar, né, ou pelo menos controlar a economia desses países. Então isso é uma coisa meio que óbvia que existe sim um grupo pequeno de pessoas querendo controlar a economia de maior parte aí de determinados países, né, de determinados blocos, né, conglomerados e por aí vai. E com relação à ONU, claro, querendo apitar na questão da imigração ou não, é uma palhaçada. É claro que é a questão da imigração, mas aí que está o problema, tá? E o Porto cita isso no vídeo dele. A questão da imigração, ela ultimamente está nas mãos do Estado, seja um Estado conglomerado e centralizado, que é, no caso, a ONU, né? Ou seja, um pequeno grupo ali decide, acabou, está decidido, tá? Isso daí é algo terrível, de fato, ou seja mesmo um estado mais assim descentralizado, que ainda assim vai ser centralizado, que nem, por exemplo, a Federação Brasileira, ou a Federação Mexicana, ou a Federação Estadunidense, por exemplo, né? Então, você, por exemplo, dono de uma propriedade privada, pode sim controlar o número de pessoas que entram ou não dentro destas... Entrar dentro é sacanagem, mas enfim, entra na sua propriedade. Ao contrário, por exemplo, de quando você não é dono dessa propriedade. Que nem o Brasil. O Brasil não tem dono, cara. Na verdade, o Brasil é uma série de linhas imaginárias que criaram para tirar o seu dinheiro de imposto, tá? E para mandarem na sua vida, para utilizarem de uma forma coletivista a fim de anular os seus direitos individuais, ok? Então, por exemplo, você como brasileiro, você não tem como optar se você é a favor ou contra. Eu sou contra, por exemplo, a vinda de imigrantes para cá. Eles estão invadindo necessariamente a sua propriedade? Não necessariamente, porque o Brasil não é tua propriedade, por mais que tenha sido construído com o dinheiro que eles obtiveram através da invasão da sua propriedade privada, que no caso é a cobrança de imposto, tá? Então, novamente, imposto é roubo? Cara, é uma questão meramente tautológica. Basta você conhecer o básico da filosofia de Wittgenstein. Sim, imposto é roubo. Tá? Agora a gente vai entrar na questão que faz com que valide muitos argumentos do canal Ideias Radicais.
O Porto está questionando muito que o Ideias Radicais está deixando de ser um canal ANCAP, ou seja, um canal anarcocapitalista, ou seja, um canal extremamente libertário, né? Ele já está pendendo para um libertarianismo moderado, que seria uma minarquia, né? No caso, um minarcocapitalismo, né? Ou então, pior ainda, segundo o Porto, que seria um liberalismo pleno, um liberalismo assumido, né? A questão é a seguinte, cara, quando você vai para uma área menos brutalista, né, do libertarianismo e mais gradualista, como o próprio nome diz, o que é gradual? Gradual é quando você vai subindo degraus, vamos dizer assim. Você não quer simplesmente ir lá já diretamente contra o Estado. Não, o gradualismo parte do princípio, pelo menos o gradualismo que eu sigo, parte do princípio de que você, com os avanços tecnológicos, você vai conseguir tornar o Estado primeiramente facultativo, tá? Então ele vai deixar de ser um mal necessário para se tornar facultativo, e aí é claro que a maioria das pessoas vão começar a querer parar de usar o Estado, né? Falar, não, para que eu vou usar o Estado? Não precisa de Estado. Então o Estado ele vai se desintegrando aos poucos. O gradualismo é a favor de uma obliteração do Estado, não de uma aniquilação do Estado. Tá? Não estou aqui dizendo que o brutalismo prega ideias imediatistas contra o Estado. A maioria dos brutalistas que eu conheço não prega ideais imediatistas contra o Estado, mas eles acreditam que o Estado é uma coisa que vai parar de ser, vai parar de existir aos poucos, tá? Não com ações imediatistas, com ações brutais, e brutais não no sentido de violento, né, mas enfim, de direto, né, um sentido direto, um sentido cru, um sentido purista, né, contra o Estado. Agora olha só, cara, como são as coisas. Se você chegar com um discurso brutalista dizendo simplesmente que imposto é roubo pra galera, você acha que a galera vai comprar esse discurso? A galera vai taxar você de louco. Primeiro, qualquer um que se propõe a filosofar sobre determinado assunto, independentemente se usa argumentos ad hominem, se usa argumentos ad librum, se usa argumentos de apelo à autoridade, ou se usa simplesmente argumentos lógicos e racionais, ou mesmo argumentos empíricos, né, que daí já cita, olha, em determinado momento da história já aconteceu. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um argumento empírico a favor da legalização de armas, por exemplo, do porte e da posse de armas. Eu posso muito bem dizer que na Suíça isso já rola e é uma coisa que dá muito certo. Então eu uso argumentos empíricos provando que dá certo. No caso do anarcapitalismo tem poucos argumentos empíricos, então se as pessoas normalmente já te taxam como um louco se você utilizar argumentos empíricos sobre determinada coisa, porque infelizmente as pessoas estão acostumadas a simplesmente seguirem como gado argumentos do establishment, argumentos pró-establishment, que seria no caso argumentos utilizados pela mídia, por exemplo, né, pela grande mídia no caso. As pessoas estão inclinadas a seguirem a grande mídia. Você vem e chega para a pessoa assim e fala, olha, imposto é roubo, tá? O libertarianismo brutalista ele é o melhor porque a razão diz assim e acabou, ponto final. Porque é razão, isso aqui é racional. Vou provar utilizando a crítica da razão pura do Immanuel Kant, ou utilizando a tautologia de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, ou sei lá, cara, argumentos racionais, a ética, a Nicômaco do Aristóteles, que já é considerado ultrapassado, né, o Aristóteles, mas enfim. Vou utilizar argumentos platônicos, né, que também já é considerado extremamente ultrapassado. Mas enfim, você falando isso, as pessoas não vão comprar essa ideia de forma alguma. E é por isso que eu acredito que o libertarianismo, o anarcocapitalismo, quando eu digo libertarianismo, estou dizendo libertarianismo purista, ele ainda está muito aquém do que precisa para convencer as pessoas. E isso é uma questão muito simples. O libertarianismo, ele prega a ética e a razão pura, né? E o mundo não é ético, não é puramente ético, não é puramente racional. As pessoas não são puramente éticas, não são puramente racionais. Tem um espaço gigantesco até lá. Então, tem muito Ludwig von Mises a ser lido pelas pessoas até chegar. Cara, Ludwig von Mises começou a ser falado aqui no Brasil recentemente. As pessoas não têm, pelo menos entre os mais jovens, né? As pessoas não têm acesso a esse tipo de conteúdo. E isso tem um camarada meu aqui que costumava ser um site parceiro aqui do canal, né? Na época que eu não fazia análise técnica de Bitcoin, coisa do tipo, criptomoedas, né? Análise técnica que dá para você também usar na bolsa de valores, tá? Da época que
eu falava sobre filosofia libertária, justamente o que eu estou fazendo agora. Tinha um canal lá do Fábio Mas, né? E ele entrou em contato comigo e tal, e eu comecei a assistir alguns vídeos dele. E era um vídeo que ele falava assim: o mundo, não há um único país no mundo que está ética ou moralmente. Quem me segue aqui já há mais tempo sabe que eu discordo da moral. Acho que moral é meramente você defecar a regra, para não falar palavrão aqui. Não estou dizendo da moral filosófica e por aí vai, tá? Estou falando da moral, né? No caso, normas de convívio social impostos por uma minoria. É bem dizer isso que eu estou dizendo. Mas o mundo não está eticamente ou moralmente preparado para seguir o anarcocapitalismo. Nenhum país do mundo, tá? Numa dessas você pode incluir até mesmo países ultra evoluídos como Suíça, Hong Kong, Singapura, que são países que estão ali com um pé muito grande no anarcocapitalismo, né? A Suíça nem tanto, mas Hong Kong, Singapura são países que estão com um pé muito grande no anarcocapitalismo. A Austrália está meio que ali. Nova Zelândia, Irlanda, são países que estão muito próximos. Muito próximo, quando eu digo muito próximo, eu digo 500 anos de se tornarem anarcocapitalistas. Ao contrário do Brasil. Ao contrário do Brasil. O Brasil não tem condições. E aí, o próprio Fábio Mas tem um vídeo, né, que ele cita de um jovem que entrou em contato com ele. Não, porque eu estou a fim de criar um grupo de debate, que a gente vai fazer uma série de estudos para criar um grupo ultra brutalista que é revolucionário e vai impor o anarcocapitalismo nos moldes de Conquim III, né? Conquim III foi um intelectual anarcocapitalista que queria impor libertarianismo dessa forma, né? Impondo goela abaixo, né? Na porrada, na bordoada, coisa do tipo. E, cara, com o tempo você amadurece, você vê que revolução não serve para nada, né? Você vir com pensamentos revolucionários não presta para nada, a não ser para você colocar no poder um grupo de pessoas que usa você como massa de manobra, né? Eu citei até como exemplo, por exemplo, Red Dead Redemption, um jogo de videogame, Red Dead Redemption 1, no qual você tem ali um revolucionário, você tem um grupo de militares, né, que controlam o México, e aí você ajuda um revolucionário ali que ele quer tomar o poder para dar liberdade pro povo. E aí você pega, nossa, que legal, que bacana, o cara ajudando os pobres, o cara pensando nos fracos e oprimidos e tudo mais. E com o tempo, no final do jogo, já tô dando spoiler, mas que se dane, você lê uma nota de jornal que diz que o cara, na verdade, usou esse poder dele aí, essa influência dele, ele conseguiu derrubar o poder, né, dos militares, ele assumiu o poder, e o que ele fez foi nada mais do que instaurar uma segunda ditadura. Isso daí, bem dizer, foi uma sátira meio que a Zapata e principalmente ao Fidel Castro, né, que ele tirou Cuba de uma ditadura, né, que no caso era uma ditadura mais assim nos moldes da direita, né, no caso do Fulgêncio Batista, para colocar os irmãos Castro. Que diferença você vê da Cuba sendo dominada pelo Fulgêncio Batista e da Cuba dominada pelos irmãos Castro? Tivemos assim algumas evoluções na economia, outras involuções, tá? Mas tá na mesma porcaria, cara. Tá, na minha opinião, até pior do que era antes, né? Quando Cuba, bem dizer, era um prostíbulo ao céu aberto estadunidense, né? Que a gente vê, por exemplo, filmes como Poderoso Chefão 2, né? Citando aqui um exemplo. Mas, enfim, voltando para a questão aqui, me perguntaram uma vez no trabalho, que eu não lembro agora quem foi, mas me perguntaram, viu, você aí, diz para mim, você acha possível cancelarmos a Previdência Pública, né? Que a gente cancelar a Previdência, deixar de existir a Previdência, e na contramão o dinheiro que a gente paga para ter acesso a essa previdência, a gente receberia diretamente na nossa mão. Você acha que daria certo? Eu falei, com certeza daria certo, porque a gente poderia procurar previdência privada, por mais que eu sou contra previdências privadas, porque eles nada mais vão fazer. Se você procurar uma previdência privada no banco, ele nada mais vai fazer do que pegar seu dinheiro e investir em tesouro direto, uma coisa que você pode fazer diretamente. Como libertário, eu teria que ser contra tesouro direto, mas tudo bem, isso não vem ao caso agora, tá? E eu não sou contra tesouro direto. Até porque eu não sou libertário brutalista, não quero o fim do Estado agora. Tá? Até porque eu sou funcionário público. Como é que eu vou querer o fim do Estado sendo funcionário público? Não tem como, cara. E eu acho que sim, o funcionalismo público é necessário no momento, o Estado é necessário no momento. No caso do Brasil, 3.000 anos para deixar de existir o Estado e, consequentemente, para a gente estar 100% livre do funcionalismo público. E não necessariamente o funcionalismo público é um mal, tá? Mas tudo bem, eu já chego lá. Tanto é que se eu baixasse o mal, eu simplesmente largaria meu emprego, tá?
mas eu não acho que seja um mal. Eu acho que ainda é necessário. E é por isso que eu sou funcionário público, muito provavelmente você por um bom tempo, tá? Mas, falando aqui na questão do INSS, sim, não tem nem dúvida, seria bem melhor, até porque a Previdência está quebrada, vira e mexe você tem que fazer uma série de reformas e tudo mais. Então, cara, acaba logo com a Previdência Pública e passa a permitir com que as pessoas usem a Previdência Privada. Aí as pessoas chegou para mim e falaram, mas olha, se isso acontecer, você não acha que vai ter muita gente aí que vai gastar o dinheiro com besteira, com futilidade? E uma vez eu coloquei no Facebook e uma outra moça veio conversar comigo, falando assim, mas viu, do jeito que você está falando aí, né, de deixar de existir FGTS, por exemplo, ao invés de você cobrar FGTS pegando uma parte do salário da pessoa e entregar diretamente o FGTS para a pessoa, o Brasil, do jeito que é, você não acha que vai ter muita gente que vai gastar dinheiro com cachaça, vai gastar dinheiro com não sei o quê? Cara, eu tenho certeza que vai. Eu tenho certeza que vai. Eu tenho certeza absoluta que vai acontecer isso daí. Só que isso é um problema deles. É um problema que não sabem empregar o dinheiro direito. Não é certo que a gente que, por exemplo, saberia empregar o dinheiro, eu mesmo, pode ser que eu gaste dinheiro de forma fútil, tá? Mas não é justo que você anule a ética em prol de um grupo de pessoas que não sabem usar o dinheiro de forma correta. É antiético. É antiético. E o que importa é isso, que é antiético. Porém, vamos entrar agora, você moldar o mundo de acordo com os ditames da ética, de acordo com os ditames da razão, da pura ética filosófica e por aí vai, você acha que dá certo? Você acha que você não vai transformar o país no caos? Por mais ético e racional que seja, né? Você chegar e adotar o libertarianismo do Alexandre Porto imediatamente no Brasil, é claro que o Porto não quer isso, tá? Ele mesmo já diz em vários vídeos que ele não é um cara que quer para agora libertarianismo, coisa do tipo, tá? Ele tá falando apenas de algo que é ético ou não, beleza? Mas o que teria mais certo? Você adotar esse libertarianismo disfarçado de estatismo do Rafael Lima, do Ideias Radicais, né, no caso, no Brasil agora não necessariamente, mas você fazer um processo longo, bem lento, de anti-esquerdização do Brasil, você fazer um processo bem lento, de certa forma, de liberalização do Brasil, né? O liberalismo é estatista. Discordo, cara. O liberalismo, em sua essência, ele quer um Estado mínimo, mas o Estado mínimo necessariamente vira um Estado máximo. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Virou na época da independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles criaram o Estado mínimo, aí veio um bando de chupina querendo aumentar o Estado para pegar mais dinheiro do povo, né? Para parasitar mais o povo. Só que a gente tem que criar dispositivos que impeçam isso de acontecer. A gente tem que criar dispositivos que permitam esse libertarianismo, né, de vir a acontecer lá para frente. No caso do Brasil, eu falei, milhares de anos, tá? E se for um libertarianismo gradualista, é claro que pode acontecer daqui 100 anos, por exemplo, né? Que daí não seria um libertarianismo pleno, mas seria o libertarianismo que iria o quê? Você desestatizar e desestatizando o Estado, você ir desesquerdizando o Estado. O simples fato do Brasil não ter se tornado uma Venezuela já é prova que o Brasil está desesquerdizando, tá? Você ir desesquerdizando aos poucos, você ir criando dispositivos que desestatizem, que valorizem propriedade privada, e por propriedade privada eu não digo uma casa necessariamente, eu digo sim o seu próprio corpo. O seu próprio corpo é sua autopropriedade, de acordo com a ética argumentativa hopiana, tá? E é isso, cara, é isso que eu vejo o Rafael Lima pregar, e é isso que eu vejo o Porto atacar, e em vão, tá? Não apenas o Porto, mas vários outros intelectuais aí libertários, né? Que esses são, sim, intelectuais libertários, no caso, ao contrário de Conquim III. Então, é uma coisa que eu acho que é um tanto quanto grave. E a gente deveria tomar cuidado antes de chegar atacando, né? Não, eu falei que o vídeo ia ser rápido, deu 20 minutos de vídeo, que coisa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso e estudar bem esta questão para evitar simplesmente assustar as pessoas terem medo também do libertarianismo, porque é o que eu digo, a maioria das pessoas, por uma questão cultural, não estão prontas para viver sem o Estado. Não estão. Em especial em países como o Brasil, que sempre teve um caráter estatista, um caráter coletivista.
A própria ditadura militar, que muita gente fala, ah, é de direita, claro, é de direita, só que é coletivista de direita, né? Ela não é de direita propriamente individualista. É o fascismo, se você quiser considerar o fascismo de direita, de esquerda, para mim, whatever, tá? O que importa é que o fascismo é coletivista, seja direita, seja esquerda. É uma coisa que não funciona, tal como o socialismo, né? Todo coletivismo pleno, nazismo, fascismo, socialismo, são coisas que não funcionam, não foram feitas para funcionar, contrariam a razão, né? O individualismo, ao contrário, não contraria a razão, pelo contrário, é extremamente racional. E é por isso que ele tende a funcionar. Só que em um país como o Brasil, você precisa de anos e anos de experiência até funcionar este individualismo pleno. É por isso que sim, eu acredito que o Rafael Lima está no caminho certo, por mais que eu concorde com o Porto no que ele fala sobre imigração, no que ele fala sobre ONU, no que ele fala sobre globalismo, no que ele fala sobre União Europeia, tudo mais, coisas que o próprio Rafael Lima é contra. O Rafael Lima já fez N vídeos aqui a favor do Brexit, a favor da independência da Catalunha, entendeu? Qualquer libertário que fale contrário a isso não é um libertário, né? Isso é óbvio. Mas é isso. Eu acredito sim que o Rafael Lima esteja indo para um caminho correto. Eu acredito que o Rafael Lima seja um canal, o Ideias Radicais seja um canal de suma importância para introduzir pessoas no libertarianismo. Eu fui introduzido por aquele canal ao libertarianismo. Depois eu tive acesso a outros canais mais até voltados para questões filosóficas complexas, como é o caso do Alexandre Porto, do Paulo Cogos, do Flower, sabe, sei lá, cara, não sei se é Flower, sei lá qual que é. Mas enfim, eu primeiro tive acesso ao libertarianismo pelo Ideias Radicais, e ele é de suma importância nisso daí, é introduzir as pessoas ao libertarianismo, e é um libertarianismo muito mais palpável que esse libertarianismo purista, que só vai fazer assustar as pessoas e falar, não, cara, isso daí não vai dar certo, você acha? A sociedade sem Estado vai virar um caos. E é verdade, de certa forma vai. E é por isso que é interessante pelo caminho do Rafael Lima, que é um caminho mais gradualista, mais gradativo, que pretende chegar ali aos poucos, ou seja, já é uma coisa mais fácil, de fácil acesso aí à população. Esse vídeo se estendeu pra caramba, mas bem dizer, meio que bate um martelo nessa questão, no que eu acho assim, que os libertários eles têm que se unir mais e parar um pouco de ficar atacando o Rafael Lima, não sei o que. É claro, tem pontos que você tem que atacar, mas fala os pontos positivos do cara, entendeu? O Paulo Cogos fez isso, cara. Ele atacou o Rafael Lima, o apoio que ele deu ao João Amoedo, e acabou aí favorecendo, falando os pontos positivos do Rafael Lima, que são esses que eu acabei de dizer, né? E outra coisa mesmo, muita gente fala, pô, o cara apoiar o João Amoedo, onde já se viu apoiar o Partido Novo? O cara é libertário, ele tem que ser anarquista. Brother, é o seguinte, você não vai implantar anarquia agora na sociedade. A melhor forma é você ir desestatizando aos poucos, como eu disse. E o melhor candidato era disparado. Na verdade, o único bom, o João Amoedo. Era o melhor no que diz respeito a você desestatizar aos poucos, desestatizar gradativamente. Ah, mas o Amoedo é contra o armamento. Cara, é óbvio que ele não vai ser 100% libertário. É óbvio que ele não vai ser 100% ético. É óbvio. Porém, ele era o mais ético dentre todos os candidatos. E tá aí. Tá aí na situação que tá. Por esse vídeo é isso. Falou, fui. Adiós. Tchau, tchau.